Olá! Hoje, 17 de março de 2017, mega mutirão da saúde do governo do estado de São Paulo quer atender 60 mil pessoas em mais de 15 mil consultas entre os dias 18 e 25 de março. A ação pretende antecipar exames, consultas e cirurgias que já estão agendados nos centros de saúde, hospitais e ambulatórios médicos de especialidade. 40 mil exames e 5 mil cirurgias serão realizados e 130 mil pessoas no estado de São Paulo devem ser beneficiadas. Bom, também está prevista a oferta de 70 mil tipos de procedimentos clínicos à população, como, por exemplo, os exames preventivos de hipertensão e glicemia. Se nos exames for detectado algum problema de saúde, os pacientes serão encaminhados para tratamento e também acompanhamento, né? Vamos saber agora dos destaques desta edição. Pelo 5º ano consecutivo, o texto base da campanha da fraternidade foi apresentado no auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa. O Parlamento Paulista abre as portas para receber alunos de Pedreira, interior do estado, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Pelo 5º ano consecutivo, o texto base da campanha da fraternidade foi apresentado no auditório Teotônio Vilela, aqui da Assembleia Legislativa, uma iniciativa do deputado Padre Afonso Lobato, do PV. Ao lado do parlamentar, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e o bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. A campanha da fraternidade deste ano, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, vem trazer essa questão. É uma palavra diferente, é uma palavra nova, bioma, vem de vida, né? Bioma é exatamente onde a vida acontece. E biomas brasileiros, que são 6, são diferentes porque a vida acontece de maneira diferente na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Caatinga do Nordeste e aqui em São Paulo, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica que ela envolve toda a grande São Paulo. Dom Odilo disse que o tema tem um apelo social e, portanto, implicação religiosa, porque perpassa as relações humanas, sociais e o meio ambiente. O cardeal foi buscar no texto base uma reflexão sobre o magistério da Igreja e as questões ambientais. Pela moral, a ética e a doutrina social da Igreja, o mundo foi entregue aos cuidados do homem. A depredação da natureza não encontra paralelos nos textos bíblicos. Cuidar da natureza, como diz o Papa Francisco, é cuidar da própria casa. E se nós descuidamos da natureza, estamos descuidando do nosso presente e do futuro ainda mais. Então a campanha deste ano realmente é uma provocação para que nós olhemos ao nosso redor, vejamos o que está acontecendo e de que maneira nós podemos agir para que a natureza seja preservada, cuidada, cultivada. Entusiasmado com a campanha da fraternidade, o deputado Padre Afonso Lobato quer ampliar a discussão com a sociedade ao longo do ano inteiro. Eu acho que a grande solução está, de fato, no compromisso integrado de todas as áreas, de todos os áreas integrantes do governo, para que a gente possa trabalhar nesse tema. Eu acho que foi bastante positivo nesse sentido. Mexeu com a vida, mexeu com todos nós, né? Porque, de fato, está falando da vida humana, e não somente da vida humana, da vida do planeta. Eu estou animado porque tem tudo a ver com o Partido Verde, né? Tem tudo a ver com a igreja, sou padre há 29 anos, então aí junto a fome com a vontade de comer. Bom, quem gosta de flores poderá visitar a exposição de orquídeas na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, que fica lá no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo. Eu vou chamar agora a repórter Priscila Silvério, que se encontra aí na exposição, aí no bairro da Liberdade, né, para falar mais para a gente, né, Priscila? Tudo bem? Oi, Sérgio, tudo bom? E você? Bom, aqui na exposição são 1.200 espécies diferentes. No mundo, são quase 80 mil, divididas entre nativas e também as híbridas, que sofreram alguma modificação genética. Esse espaço que a gente está vendo aqui agora são das orquídeas, é um espaço das orquídeas premiadas. Elas são raras. Essa aqui, por exemplo, 20 anos
para chegar com essas flores, tantas flores assim, porque as orquídeas são plantas bem delicadas. A gente vai conversar agora com a Elza Kawagoy, que é a vice-presidente da Associação Associação Orquidófila de São Paulo. O nome é um pouquinho difícil, mas é para cuidar de uma planta que também requer muitos cuidados. Não, nem tanto, né? Que eu falo assim, a gente tem que ter todo o carinho, que você tenha o seu cuidado e acertar na água. A orquídea gosta de umidade e não de encharcamento. Mas às vezes a gente erra, né? E daí a orquídea acaba morrendo. Isso, nós erramos no começo, mas se você começar a observar, você vai ver que quando você põe água em exagero, ela começa a definhar. E você acertando um ponto em que ela fique úmida, você vai ver que a resposta é imediata para ela começar a florir logo. Tá, vamos falar um pouquinho então dessas orquídeas aqui, que são as premiadas. Por que elas são premiadas? São pela sua raridade, pelo seu cultivo, né, que elas dão aquela flor bem exuberante. Então, é como uma miss. Então, ela tem que ter um padrão, a flor tem que estar bonita, a planta tem que estar viçosa, sem nenhuma doença. Então, todo esse trabalho que um colecionador ou quem gosta de orquídea tem, você vê assim, a planta te mostra todo o seu cuidado. Num período que nós estamos passando, que está um período mais seco, ter uma planta como aquela ali, de 20 anos de cultivo, deu trabalho, bastante cuidado. Nessa época, do mesmo modo como nós procuramos nos hidratar mais, você tem que hidratar um pouquinho mais a planta, não encharcar. Dá aquela pulverizada mais a cada 2 dias, né? Porque está muito seco o ambiente e isso também para evitar qualquer tipo de doença, que a gente chama, são as pragas e as doenças que ocorrem pelo excesso ou pela falta de água. Quando coloca água, coloca direto na terra ou joga nas folhas? Primeiro não seria a terra, seria a planta, a orquídea em si, a gente usa o substrato, casca de pinos ou musgo. Você pode jogar direto em toda a planta, só que se você jogar em toda ela na sua extensão, você tem que tomar cuidado com o horário para não pegar o pico do sol, porque ele acaba queimando a planta. Essa aqui que o Rodox está mostrando, ela é bem diferente. Me fala um pouquinho da história dela. Isso, essa é uma planta oriental, asiática, né? Ela é muito rara, é a segunda vez em todos esses anos que eu vejo numa exposição. Ela é pequenininha, você fala, isso é uma orquídea, parece um pomponzinho. Ela é uma orquídea por toda a sua característica assim, estrutural. Então é um prazer para a gente poder ter uma planta desse tipo num evento. Como diferenciar uma orquídea? Então a planta ela tem as políneas. A orquídea você olha dentro dela, independente do tamanho, ela tem a polínea. Diferente de qualquer outra flor que ela tem os pestilhos, que parecem aquelas anteninhas do lado de dentro. Essa seria a primeira coisa que você tem que identificar numa planta para saber o que é orquídea e o que é uma flor normal. Queria que você falasse então, fizesse até um convite para quem está em casa, porque a exposição até domingo. Isso, nós estaremos expondo. Começamos hoje, sexta-feira, das 9 às 7 e domingo seria das 9 às 6. Entrada gratuita? Entrada gratuita, você vai poder aproveitar vendo muitas plantas bonitas e diferentes. Então, anote o endereço. Nós estamos na rua São Joaquim, 381, na Liberdade. Então, até domingo, entrada gratuita. E você pode ver aí mais de 1.200 espécies diferentes. Sérgio. Obrigado, Priscila. Para você que gosta de flores, plantas, eu sei que você gosta, viu, Priscila? Está aí uma ótima oportunidade de você visitar essa exposição no bairro da Liberdade. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, sábado. São Paulo com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde, também à noite. A temperatura deve chegar aos 22 graus. Campinas, sol com aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista chega a 26 graus. São José dos Campos, dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva ao decorrer do dia. A máxima deve alcançar aí 24 graus. Sorocaba, sol com aumento de nuvens pela manhã, chove à tarde e à noite. Os termômetros devem atingir os 27 graus. Ribeirão Preto, manhã de sol com algumas nuvens. Chove na parte da tarde. A temperatura aumenta e deve atingir a marca de 31 graus. Representantes de vários setores ligados à pesquisa e tecnologia se reuniram aqui no Parlamento Paulista. Voltamos já. Representantes de vários setores ligados à pesquisa e tecnologia se reuniram aqui no Parlamento Paulista para discutir a adequação da Lei Federal de Inovação Tecnológica no Estado de São Paulo.
Jane Megide é assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Ela diz que o Brasil tem grandes pesquisadores, mas que eles encontram inúmeras dificuldades para produzir os estudos. Nos países europeus e americanos, no dia seguinte você consegue o produto necessário para a tua pesquisa. E no Brasil, muitas vezes a gente espera meses, 6 meses, e isso fica parado na alfândega. Às vezes são produtos que são perecíveis. Isso realmente é um problema muito sério no que se refere ao desenvolvimento da pesquisa para a gente no Brasil. Em janeiro foi aprovada a lei que cria o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para discutir a efetividade desta lei e encontrar sugestões para a adequação dela para os pesquisadores no estado de São Paulo, é que a Assembleia Legislativa criou um grupo de estudos. A lei federal é a 13.243 de 2016, oriunda do projeto de lei 2.177 de 2011. O marco legal incentiva a pesquisa científica, prevê isenção à redução de impostos para importação de insumos nas empresas do setor, facilita processos licitatórios e amplia o tempo máximo em que o professor universitário pode se dedicar a projetos de pesquisa. Está nascendo uma minuta de um decreto que vai ser enviado ao governador. Existe a possibilidade de ser colocado em prática, que vai realmente, primeiro, fazer a adequação da legislação paulista com a legislação federal e fazer, destravar algumas burocracias que possam aproximar a pesquisa da necessidade da população, da necessidade da sociedade como um todo. A APQC, Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, tem outro entendimento. O que a gente está percebendo é que o Estado está querendo deixar de investir em pesquisa e, com isso, fazer que os pesquisadores e as instituições de pesquisa tenham que ir atrás de recursos no mercado para se realizar as pesquisas e, com isso, somente as pesquisas de interesse comercial é que vão ter chances. O evento foi realizado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação, presidida pelo deputado Orlando Bolsoni, do PSB, com o apoio das frentes parlamentares em defesa dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas e em defesa das universidades públicas do Estado de São Paulo, coordenadas pelo deputado Carlos Neder, do PT. Nesse momento, eu julgo que é o assunto mais importante da vida de São Paulo e da vida do país. A inovação vai ser importantíssima para construir um modelo de desenvolvimento que nós queremos. Esse modelo de desenvolvimento ele tem que ser sustentável ambientalmente, tem que ser socialmente e tem que ser economicamente. E a inovação é quem permeia, a inovação é que possibilita nós termos ganhos e nos colocarmos novamente entre os países mais desenvolvidos do mundo. O que é que está contida nesta nova legislação? Está contida uma outra visão sobre a reforma do Estado, sobre a relação público-privado, como devem se dar as pesquisas, até que ponto as pesquisas devem ser apropriadas pelo mercado, pelas empresas, devem cumprir uma função social, mas ao mesmo tempo, qual é a situação atual das instituições públicas de pesquisa, se elas estão devidamente capacitadas com um aporte financeiro, se elas têm um apoio aos seus trabalhadores nos seus planos de carreira, cargo e salário, aos pesquisadores, para que não haja pura e simplesmente a substituição daquilo que é feito na esfera pública pela compra de consultorias no mercado e, por outro lado, que nós tenhamos a certeza que o uso de recursos dos fundos públicos se faça em benefício do interesse público e não apenas de particulares. E a Assembleia Legislativa abriu as portas para receber alunos de Pedreira, interior do estado. Eles vieram visitar o parlamento e levar conhecimento para a cidade, onde já desenvolvem trabalhos ligados à política. Eles são vereadores, suplentes de vereadores e secretários mirins da Câmara Municipal de Pedreira. Mandar de um ano, a votação é feita na escola, né? Aí faz uma votação, quem ganhar entram 3 pessoas, o vereador, o suplente e o secretário. A gente manda o que está precisando fazer na cidade, né? A gente faz uma ata e aí a gente discute no dia da sessão o que pode fazer, o que precisa fazer na cidade, o que é viável, o que não é viável.
Os jovens, com idade entre 13 e 17 anos, viajaram 136 quilômetros até a Assembleia Legislativa de São Paulo. Na visita monitorada ao Parlamento Paulista, conheceram o principal plenário da casa, espaço das discussões e votações dos projetos de lei. Os parlamentares mirins ainda foram recebidos pelo deputado Edmir Chedi, do Democratas, e vão levar do Legislativo Estadual lições sobre como a política promove o bem comum. E que eu vi aqui, eu tiro o conhecimento daqui e levar para botar em julgamento lá na cidade nossa. Tem vários exemplos aqui que dá para tirar uma boa ideia daqui para lá. As visitas monitoradas da Assembleia Legislativa de São Paulo acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 2 da tarde, e podem ser agendadas pelos telefones da Divisão de Comunicação Social. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Vamos à cidade de Santos. Amanhã amanhece nublado e a previsão da temperatura à noite, a máxima deve chegar aí aos 25 graus. Em São José do Rio Preto, sol com aumento de nuvens no decorrer da manhã. Pode também chover ao longo do dia. Temperatura chega a 31 graus. Mogi das Cruzes, manhã nublada e chuva no decorrer do dia. A máxima é de 21 graus. Em Piracicaba, dia de sol com aumento de nuvens. Chove ao longo do dia. Temperatura chega a 27 graus. Pacientes com doenças raras de várias partes do mundo se reúnem para chamar a atenção para os seus direitos. Você vai saber já já. Pacientes com doenças raras de várias partes do mundo se reúnem com o objetivo de chamar a atenção para os seus direitos, né? A epidermólise bolhosa, uma doença da pele, foi debatida numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Quirino conta que já sofreu muito preconceito por causa da aparência da sua pele. Por ter origem genética, 2 de seus 3 filhos também têm epidermólise bolhosa. Eu oriento eles, então já chego numa professora na escola, né? Já falo para a professora o que é. Então, assim, é um trabalho em conjunto, é levar informação e essa audiência pública é um fator essencial para isso. A epidermólise bolhosa, chamada de EB, não tem cura e não é contagiosa. Faz parte de um conjunto de doenças raras de pele, caracterizada pela formação de bolhas a qualquer pequena lesão. Os especialistas explicaram na audiência pública que a EB ocorre por falhas nas estruturas que unem a camada externa da pele, a epiderme, e a camada interna, a derme. O grande desafio é tratar dessas crianças, tornar esses traumatismos cada vez menores para ela não se machucar tanto e desenvolvimento de curativos para melhorar essa cicatrização dessas feridas. A maioria dos casos é diagnosticada já no nascimento da criança. Além da pele, a epidermólise bolhosa pode afetar as paredes do esôfago, órgão que liga os alimentos até o estômago. O tratamento é sempre multidisciplinar, principalmente é o dermatologista, porque as lesões são da pele, mas elas podem também atingir o esôfago, dependendo da forma, tem formas leves e formas mais graves. Então, das formas leves, geralmente é só na pele. Nas formas mais graves pode atingir o esôfago, pode levar ao fechamento dos dedos da mão, então a mão fica fechada, impedindo a criança de escrever, de fazer seus movimentos. Tem alteração da nutrição, então tem que ter um pediatra, um nutricionista, a fisioterapeuta, então realmente é um tratamento multidisciplinar. Em busca de tratamento digno, os pacientes têm sido acolhidos por associações e pedem mais atenção do poder público à doença. Hoje eu acredito que assim, é buscar os medicamentos, né? O direito. Hoje, igual eu, tenho que vir de Barretos para São Paulo, então é 500 quilômetros para ir no HC, poderia ser em Ribeirão Preto, poderia ser numa cidade bem próxima. Vou ter que trazer meus 2 filhos, então às vezes alguns outros portadores têm dificuldade em andar, sai uma bolha, você vai, no trabalho, às vezes precisa explicar isso para um chefe, que você está com uma bolha na sola do pé, é complicado. Desde 2014, o Brasil dispõe da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras.
mas o Sistema Único de Saúde não tem sido capaz de acolher os pacientes com EB. Os desafios são a implantação dos centros especializados, né, e a organização de todo o sistema. As pessoas são atendidas, todas são atendidas no estado de São Paulo. O nosso problema realmente é dimensionar, fazer com que o usuário ele chegue precocemente na assistência, receba o cuidado adequado, né, para que ele possa ter melhor qualidade de vida, melhor sobrevida. Esse é o grande desafio, organizar o sistema para que esse acesso seja precoce. Josefa tem ictiose, também de origem genética, conhecida como doença da escama de peixe, causada por uma falha no processo de regeneração da pele. Ela enfrenta dificuldades e preconceito. A gente é um ser humano que precisa muito, muito de ajuda, que as autoridades olhem para a gente, porque eu estou saindo de uma depressão. Essa ictiose está me privando de muita coisa. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair da minha casa depois das 8, 9 horas da manhã por conta da ictiose. O deputado padre Afonso Lobato, do PV, que sugeriu a audiência pública, é autor de um projeto de lei que cria o Programa de Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa na Rede Pública de Saúde de São Paulo. Os pacientes eles têm algumas necessidades básicas, por exemplo, curativo, e isso não acontece no Sistema Único de Saúde, ou não acontece do jeito que deveria acontecer. Algum tipo de medicamento que realmente eles não conseguem. Então, na verdade, o que nós precisamos é estabelecer, já existe uma portaria que trata disso, 199 de 2014, doenças raras. Nós precisamos estudar essa portaria e dar o encaminhamento e cobrar do poder público, seja municipal, estadual e federal, cobrar do poder público efetivamente que essa portaria aconteça, ela seja atendida. E quem vier à Assembleia Legislativa de São Paulo até o dia 24 de março vai poder conferir a exposição São Paulo, Nova York, do artista plástico Lombardi. São 68 telas inspiradas em paisagens urbanas. O artista fotografou prédios, ruas e pessoas nas duas maiores metrópoles do mundo e depois passou para as telas. Os traços são firmes, o jogo de luzes e os reflexos marcam o estilo do artista. As obras estão em 2 espaços na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Hall Monumental e no Espaço Quarto Centenário. 1 ano e meio de muito trabalho para produzir a exposição gratuita, aberta ao público aqui na Assembleia, até o dia 24 de março, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Vale a pena vir conferir a exposição aqui na Assembleia Legislativa. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior. Aí você vê a cidade de Franca. O dia começa com sol, aumento de nuvens, com chuva no final do dia. A máxima chega aí a 28 graus. Bauru, manhã nublada, pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura chega aos 29 graus. Limeira, sol entre nuvens, pancadas de chuva ocorrem à tarde. A máxima chega a 27 graus. Marília, o dia ensolarado, com aumento de nuvens, existe aí a possibilidade de pancada de chuva na parte da tarde. A máxima prevista é de 26 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo na segunda-feira. Para você, um ótimo final de semana e até lá.